Olá, irmãos. Bom dia. Salmo 23 e o versículo 6 diz assim: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Por que apenas ir na igreja não adianta? Porque qualquer um pode ir à igreja. A igreja é a casa de Deus e Deus é o Pai de todos. Então Ele recebe a todos, até mesmo aqueles que não querem se arrepender, que não querem fazer sua vontade. Porque as pessoas podem ir à igreja por várias razões. Uma delas é para encontrar outras pessoas. Outra delas é porque a igreja para ele é apenas um clube, uma sociedade, onde ele participa de atividades. Muitas vezes, a igreja pode ser também apenas um lugar onde alguém gosta de se exaltar, menos exaltar o nome de Deus. Então existem razões 1000 para alguém ir à igreja. Então, ir apenas à igreja não é suficiente. Porque ir à igreja deveria ser apenas uma consequência. Mas é verdade que nós não deveríamos deixar de ir. O próprio apóstolo Paulo diz: não deixamos de congregar como é o costume de alguns. Porque existem pessoas muito boas que não vão à igreja. Existem pessoas maravilhosas que não vão à igreja. Existem pessoas talvez até mais bem intencionadas do que muitos que vão à igreja e elas não vão à igreja. No entanto, ir à igreja é um sinal de adoração. É um sinal de respeito e de consideração a Deus. Porque se congregar nada mais é do que seguir o conselho de Jesus, que disse: fazei isso em memória de mim. Fazer o quê? Se reunir. Por partir do pão, que no caso é a Santa Ceia, por lavar dos pés, que também acontece na Santa Ceia, para cantar louvores, uma reunião, uma união de pessoas, que em grego significa eclésia, que nós traduzimos como igreja, que é o corpo de Cristo. Então sim, não é suficiente apenas, mas é muito importante. Nós não deveríamos ir apenas na igreja e já ficar satisfeitos com aquilo que nós conseguimos, ou seja, separar 2, talvez até 3 horas por semana para ir em algum culto. Talvez ali sábado e domingo e quarta, ou apenas domingo, ou apenas sábado. Isso não é suficiente, porque Deus quer passar todos os dias conosco. Deus quer viver ao lado do ser humano constantemente. O próprio texto bíblico em Gênesis diz que todos os dias Deus ia procurar Adão e Eva, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol. Para Ele, a união com o ser humano é muito importante. Para Ele, se encontrar com
as suas criaturas é se encontrar com a sua família. Foi por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Você percebe a vontade de Jesus de querer que nós estejamos sempre com Ele? Quando Ele subiu ao céu, os discípulos estavam arrasados, porque eles já tinham ficado muito tristes de ver Jesus morrer na cruz, e agora Jesus começa a ser levado ao céu. Então a tristeza, mais uma vez, toma o coração deles. E os anjos olham para eles e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu dessa forma? Esse mesmo Jesus que está subindo, voltará. E parecendo que entende isso plenamente, aqui no Salmo 23, no texto que nós lemos, o rei Davi escreve: certamente, ou seja, tenho convicção que a bondade e a misericórdia e a felicidade, chega a aparecer nessa versão, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Por que ele queria habitar na casa de Deus por dias sem fim? Ou para todo sempre, em outras versões. Porque ele sabia que lá estaria Jesus. A igreja nos deve lembrar disso, do céu, do encontro com aqueles que a morte tirou de nós, dos nossos amigos, dos nossos amados, familiares, mas acima de tudo, do nosso encontro com Jesus. É isso aí, a igreja, o templo físico, deve nos lembrar daquele grande encontro, porque toda semana nós podemos nos encontrar com os nossos irmãos, mas lá no céu vamos nos encontrar para nunca mais se separar. Esse mundo aqui, ele é cheio de coisas ruins, como nós dissemos ontem. Esperar por Deus, por Jesus, só nesta vida aqui, é se tornar os mais miseráveis dos homens. Por isso o apóstolo Paulo diz: as provações desse mundo não se comparam com a glória que em nós será revelada. Em breve, Jesus vai voltar. E Ele vai levar só quem vai na igreja para o céu. Não, não é verdade. Ele vai levar aqueles que querem estar com Ele. Até mesmo, infelizmente, aqueles que não puderam ou não quiseram ir na igreja aqui, mas que quiseram estar com Ele. O triste é que, quando eu deixo de ir à igreja, eu deixo de participar de uma bênção que é minha, quando eu vou até lá. E que bênção é essa, Thomas? A bênção da felicidade, como disse o salmista, a felicidade de obedecer. É feliz quem obedece a Deus, porque sente, além da alegria de Deus, quem obedece sente que a bênção de Deus está sobre ele. Que bênção é essa? A bênção de saber que você é protegido, é cuidado, é amparado, é guiado por um Pai de amor. Aqui no Salmo 23 só faltou o rei Davi colocar: e habitarei na casa do meu Pai para todo sempre. Ele disse o Senhor, tá certo, não tá errado, mas poderia colocar: e habitarei na casa do meu Pai para sempre. Foi o que Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitos cômodos ou muitas moradas, ou seja, existe um lugar para você lá. Assim como existe um lugar para você na igreja, existe um lugar para você no céu. Então, não deixe de comparecer, porque Jesus
está te esperando. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.